Ok, gente. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, feita entre 400 psiquiatras, 360 deles disseram que, por causa da pandemia e também por causa do pós-pandemia, o quadro de saúde mental dos pacientes agravou assim profundamente. É uma coisa assim que eles ficaram preocupados. E também, por outro lado, a Organização Mundial de Saúde, eles falaram que depois da pandemia veio uma pandemia de distúrbios, de complicações emocionais entre muitas pessoas. Muitas pessoas ficaram presas durante muito tempo dentro de casa e a situação assim, ficou muito complicada, muita gente assim, perdeu o emprego. E também percebemos assim, através da internet e de pessoas conhecidas, os psicólogos, eles nunca atenderam tanta gente como do período da pandemia até agora. Os consultórios ficaram lotados de pessoas. É isso que a gente está vendo por aí, não só com psicólogos, mas os pastores das igrejas que atendem as pessoas. E muitos deles, conhecidos, eles falam que as agendas para aconselhamento ficaram lotadas. Ou seja, nós estamos vivendo num período que as pessoas, elas são fisicamente fortes, pessoas de academia fortes, mas muita gente fraco fisicamente, emocionalmente, por causa de qualquer coisinha que acontece, eles percebem assim, uma fraqueza muito grande de como resolver essa questão. E a gente vê esse quadro acontecendo, você também já deve ter visto pessoas, e a pergunta que essa mensagem que eu quero colocar hoje aqui é o seguinte: você quer ser curado? Talvez você esteja passando também por crises, por dificuldade, por lutas. E eu vou falar hoje não tanto na questão de cura física. Nós vamos tratar um pouco dessa questão de cura, de problemas da alma da pessoa. Por isso eu vou usar o texto aqui de João, capítulo 5, versículo de 1 a 9. Se você tiver sua Bíblia aí, você usa. É um texto conhecido que fala daquele paralítico lá de Betesda, que ele não estava só paralisado, né, com enfermidade, mas ele tinha outras complicações que atrapalhavam ele sair daquela situação toda. O texto ele começa assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Deus é um Deus de festa. Deus gosta de festas. Jesus ele participava de festas, ele ia para Jerusalém todo ano para participar de festas, e agora ele estava numa festa dos judeus, e Jesus ele foi para Jerusalém. E Jerusalém na época era um lugar pequenininho, aqui é onde tem essa cúpula aqui dourada, é onde era o templo. Ali é o Monte Moriá, local onde Abraão ofereceu o sacrifício, que depois, posteriormente, foi o templo. E a cidade de Jerusalém era bem para cá, era pequenininha. E a história que nós vamos contar hoje está mais ou menos aqui nessa região, numa outra entrada que tem para a cidade antiga de Jerusalém. E Jesus, o texto fala que havia essa festa, Jesus foi para Jerusalém.
E o texto continua, que vai contar a história de um tanque, que fala assim, ora, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, Beit Hesed, que é casa de misericórdia. Já viram hospital? Todo hospital tem hospital Betesda, casa de misericórdia. Então aqui também tinha esse aqui, né? O qual tinha 5 pavilhões, 5 lugares igual esse aqui, né? Uma coberturazinha onde o pessoal ficava e o tanque ali no meio, outra cobertura ali. Tinha 5 espaços desses. E o texto aqui fala que neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxo, paralítico, e era um lugar terrível. Era um lugar que tinha gente ali, gente com dor, gente sofrendo, o outro reclamando de dores. Imagina aquele ambiente ali à noite, a conversa deles, né? Que era só tristeza. Aquilo ali mais parecia um almoxarifado das agonias, né? Um depósito de tristeza de gente sofrendo. Porque a medicina da época era terrível. Não tinha tanto recurso que nós temos hoje, tanto é que um rabino falou assim, até o melhor médico está destinado ao inferno. A gente vê na Bíblia também que o pessoal fala assim, gastou muito com os médicos e o problema não foi resolvido. Então tinha esse monte de gente aqui cego por causa da claridade, por causa da poeira que é em Jerusalém, em Israel, enfermos, coxos, paralíticos, todo mundo aqui nesse local, nessa tristeza toda. E é interessante que havia um local de festa e um lugar de tristeza. Esse tanque, hoje em dia, ele está assim. Era um tanque, era bem mais lá embaixo, né? Hoje em dia dá para a gente ir lá embaixo ver até onde que tem água. Mas depois a religião vai destruindo, quebra, constrói em cima. Hoje em dia está bem em cima. Mas isso aqui era um local onde é que o pessoal ficava sem esperança, com tristeza, naquele sofrimento todo. E havia uma crença nesse tanque, que era o seguinte. O texto fala assim, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia a certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença. Então havia essa crença de que um anjo ia lá, mexia na água, e o primeiro que chegasse era o tanque da loteria, né? O tanque da salvação do mais esperto. O primeiro que chegasse, o primeiro que chegou lá, ele ia ser curado. A lei que prevalecia ali era a lei da esperteza, né? O primeiro, e todo mundo ali querendo aquela coisa toda. E aqui na verdade o que acontecia ali é o seguinte, lá, esse tanque, lá embaixo dele, tinha várias entradas, águas subterrâneas, debaixo de Jerusalém, tem até o túnel de Ezequias, que passa água lá, 700 metros de túnel, tem água. E ali é rocha, mas tem lugar que tem água. E aqui vinha aqueles jatos de água, assim, de baixo, assim, e a água era movimentada. Mas o pessoal achava que isso aqui era um anjo que movia a água. Então o anjo movia, e o primeiro que chegasse era curado. Esse texto, esse versículo, talvez, em algumas Bíblias, esse versículo, assim, às vezes nem entra, porque provavelmente, é bem certo, né, que um copista, no 9º século, 8º século aproximadamente, ele colocou esse versículo aqui para poder explicar o que acontecia, porque mais para frente, o paralítico vai explicar isso aqui. Então esse aqui é um ambiente de festa e um ambiente de tristeza, de pessoas não só feridas fisicamente, mas pessoas assim, com tristeza no coração. E nesse tanque
que é aqui que entra o nosso personagem. Estava ali um homem enfermo. Na sequência, nós vamos ver que ele provavelmente era um paralítico, né? Um homem enfermo havia 38 anos. 38 anos. Era um sujeito ferido pelo tempo. Sabe quando você está com um problema há tanto tempo e aquilo ali continua 5, 10, 15 anos, chega um momento que você fala assim, larguei mão. Isso aqui não vai ser resolvido mais. Era um homem ferido fisicamente. A gente vai ver que ele fala que ele estava com dificuldade de locomoção. É um homem ferido emocionalmente. Ele já vivia sem esperança. E ele vai falar outras coisas aqui dele também. Um homem ferido socialmente. Mais para frente ele vai falar, nós vamos entrar assim no diálogo dele com Jesus. Ele fala, não tem ninguém. Pensa só, um camarada num lugar terrível, num ambiente terrível, com enfermidade, sem esperança. Pensa numa situação complicada. Ele já não tinha mais esperança. E agora vai começar. Jesus, ele vai até esse local. Porque ali era um lugar de pobre, né? E às vezes o pessoal não gosta de onde o pobre está. Jesus, ele foi. Ainda mais doente. O pessoal pobre, doente. O povo lá na época não dava nada para esse pessoal. A pessoa que tinha lepra, ele ficava isolado, ficava num canto, não podia chegar perto de ninguém, e ele tinha que gritar quando alguém chegasse perto, falando que ele estava doente. Então, uma pessoa enferma no primeiro século era uma tragédia. As pessoas não tinham esperança mesmo, era morte. Só que nessa história que parece que não tinha esperança, entra aquele que vai trazer uma esperança. E o texto fala assim, Jesus o vendo deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. Aliás, não tem nada na nossa história, independente do sofrimento nosso, que Jesus não tenha ciência. Tudo. Ele sabe o que nós estamos passando. E todos nós temos provações, dificuldades diferentes. E Jesus foi até lá, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. Agora vem uma pergunta que parece uma pergunta cretina, né? Uma pergunta sem sentido, uma pergunta mais sem lógica, né? A pergunta é, queres ser curado? Ou você quer ser curado? Olha que pergunta. Você quer ser curado? Só faltava o paralítico falar, não quero não, está tão bom ficar aqui, está ótimo, não quero, está bom assim, está muito bom. Não quero não, tá. E quando a gente olha o texto assim, parece que é uma pergunta sem sentido, né? Para que Jesus fez essa pergunta? Essa pergunta, mesmo parecendo que ela não tem sentido, ela tem muito sentido. Principalmente para pessoas que estão sofrendo de alguma forma. Sofrimento físico, um sofrimento emocional, um sofrimento, alguma coisa que está perturbando a pessoa. Essa é uma pergunta já terapêutica, porque tem gente que não quer ser curado. Você já viu pessoa assim? Pessoa que não quer ser curada? Parece que ela gosta, né? Ela gosta de ficar naquela situação dela. É igual, às vezes, aquela pessoa que fica lá, pedindo na porta de igreja. Viu aquela camarada com a perna lá toda ferida? O cara fica pedindo.
Aí se chega alguém lá e fala, você quer tratar? Você quer fazer um tratamento? Não, não quero, isso aqui é o meu ganha-pão. Ou então você encontra o pivete lá no sinal, um homão, não sei o quê, o cara reclamando, pedindo aquilo ali, você vê que o cara está todo arrebentado. Você pergunta, você quer sair dessa vida? Você quer trabalhar? Não, não quero. Você vai no presídio, você vê os camaradas lá que estão presos ali e tal. Você conversa com eles, você pergunta, olha, se você sair daqui, o que você faz? Eu sair daqui, eu vou cometer um outro crime para voltar para cá. Porque aqui é muito bom. Aqui é bom demais. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é bom demais. Não vou, não quero sair. Tá bom. Porque eles gostam, porque lá dentro tem tudo. Então tem gente que parece que gosta de permanecer na situação. Eu já levei várias pessoas para casa de recuperação, de drogado. Vários. E quando a gente chega lá com um sujeito lá, para ser internado, a primeira pergunta que eles fazem é uma pergunta que também que parece que não tem lógica. Você quer ser curado? É a pergunta que eles fazem. Você quer ser curado? Porque se a pessoa falar assim, não, eu não quero, quem está me trazendo aqui, minha mãe que mandou, e eles que estão querendo, mas eu não quero ficar aqui. Aí o pessoal fala, então aqui você não fica. Aqui é só quem quer ser tratado. Você quer ser curado? Eu vejo que às vezes nas igrejas, tem muitas pessoas que elas passam por problemas. E você às vezes tenta ajudar, tenta fazer alguma coisa e você percebe assim, que elas não querem. Elas não querem mudar de vida. Elas querem porque gostam daquela situação ali que elas estão, né? Não, assim tá bom, não vou mudar. Eu sou assim mesmo, eu não mudo, não tem jeito. Não. Mas você quer ajuda, você quer o papo dela assim, começa a inventar desculpas. Que foi o mesmo papo desse homem aqui. Você quer ser curado? A pergunta era, sim, lógico, não é assim? Não é isso que as pessoas precisam responder? Sim, eu quero. Mas as pessoas, elas gostam de começar a entrar num diálogo, começar a falar muito dela, falar da dificuldade, dos problemas. Aí as pessoas fazem como aqui o paralítico. Olha só. Respondeu o enfermo, Senhor. Agora ele começa a falar muito dele, né? Eu não tenho ninguém. Provavelmente, às vezes, não tinha, né? Porque às vezes os familiares viam que aquele ali era um trabalho, jogava lá, falava, você fica aí, fica tentando aí, fica esperando o anjo, né? Quem sabe? Eu não tenho ninguém. Eu não tenho amigo. Ninguém gosta de mim. Olha só a minha situação. Eu não tenho ninguém. Eu sou sozinho. Você vê muitas pessoas assim, ai, minha vida está tão difícil, eu estou sozinha, eu estou sozinho, isso. E isso paralisa as pessoas. Tem pessoas que elas são dependentes emocionais de outro. Elas não dão um passo à frente, não tomam uma decisão sem antes ir para o dependente dele. Aquela pessoa, olha, aconteceu isso, eu preciso beber água, posso beber água? É tudo assim, uma dependência do outro. Ela não confia nela. Eu não tenho ninguém. É muito perigoso uma pessoa achar que ela é uma coitadinha, que ninguém gosta dela. É a síndrome do coitadismo, né?
ninguém, eu não tenho, eu não tenho ninguém. Porque se eu tivesse alguém, meu problema estaria resolvido. Que nada, não é por aí. Eu sei que é importante e é muito bom a gente ter amigos. Às vezes no Facebook a gente tem 1.000, 2.000. Daqueles ali, amigo mesmo, são 5, 6. Amigo. É importante a gente ter amigo. Amigo para poder... Amigo de verdade. Amigo de verdade. Amigo é igual parafuso, né? Você só conhece na hora do aperto. Então, é importante a gente ter amigo, importante a gente ter família, importante a gente ter pessoas, mas a gente não pode ficar dependente só de amigo, achando que você vai transformar o seu amigo numa muleta. A segunda coisa que ele fala aqui é o seguinte: não tem ninguém que me ponha no tanque. Ali era o seguinte, estava todo mundo lá e de repente, o anjo! Quando fazia o anjo assim, um passava por cima do outro, e ali é a loteria do sobrevivente, do doente mais rápido, né? Então ia lá, eu consegui, mas eu não fui curado, não sei o quê, agora vamos esperar a próxima vez. O outro ia lá fazer xixi, quando ele estava lá e voltava, o anjo passou, o anjo veio. Então eles viviam nesse lugar aqui, que não tinha nada de salvação, pela graça de Deus, independente da correria, do espertalhão, que vai chegar mais rápido naquele lugar. E é muito perigoso a gente ficar aqui dependendo na nossa vida de tanques, né? Tem muita gente que arruma tanques na vida dele para falar, olha, se eu chegar primeiro no tanque, se eu conseguir chegar no tanque, o meu problema vai ser resolvido. Sabe quando a pessoa ela pensa assim, olha, se eu tiver isso aqui, vai ser resolvido. Se eu tiver isso aqui, vai ser resolvido. Se eu tiver um bom emprego, meu problema está resolvido. Se eu tiver saúde, vai estar resolvido. Se eu tiver aquilo, vai estar resolvido. E não é assim. Aí a gente começa a transformar o tanque num ídolo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus passa a ser um ídolo na sua vida. É assim que funciona. E a gente começa a criar ídolos. Começa a virar dependente de tanques na nossa vida, né? Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. E não é, essas coisas são boas, mas não resolvem. Era isso que esse homem aqui, ó. Quando a água é agitada, esse sujeito aqui, além dos problemas que ele tinha esses outros problemas que ele dependia de tanque, de anjo, mas na verdade ele dependia do misticismo. O misticismo é que alimentava ele. Que ele achava que a solução da minha vida está num tanque e está numa água, na movimentação da água. Esse misticismo. O povo evangélico nas últimas décadas, ele se tornou extremamente esotérico, místico, por causa de programas da televisão, se você pegar um copo d'água, não é isso, é água. Coloca o copo d'água aqui, beba essa água ungida, é o Deus da água. Outros já vão procurar aí óleo, né? Passar óleo na testa, tem que ungir com óleo, tem que fazer isso. Isso aí são tudo águas e tanques na vida da pessoa que funcionam como um misticismo. Sal grosso. Vamos colocar sal grosso ali para resolver um problema. Ou vamos fazer xixi em volta.
Tem igreja que faz isso, eles fazem xixi em volta de uma cidade para demarcar aquela cidade, para falar que aquela cidade é de Jesus. Em Atibaia, o pessoal lá no aeroporto pegava um saco de sal para jogar em volta da cidade com um avião. Eu falei assim, cara, se uma pedra de sal grosso que cair num carro, quebra. Mas eles creem no sal grosso, creem na água ungida. E tem gente hoje ainda que acredita que, dependendo da posição da estrela quando ele nasceu, aquilo ali que vai determinar se ele vai ter, como que é o jeito dele, o temperamento, eu basear a vida dele no horóscopo. Gente, para com isso. Então o pessoal, eles, quando o Deus verdadeiro não entra na vida dessas pessoas, ela coloca ídolos na vida delas. Então eles criam esses negócios. Aí ele fala mais uma coisa aqui. Não tem ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, olha só, agora é ele, né? Olha, o anjo balançou a água, eu vou tentar, eu vou fazer a minha parte. Ele sempre tentava, mas provavelmente ele era aqui um paralítico, né? Olha o anjo! Aí ele saía surfando de nádegas até chegar lá no tal do tanque lá. Porque ele tentava resolver o problema dele. E ele fala aqui, olha, pois enquanto eu vou, o problema dele é tão grave, além de tudo isso, e ele estava impossibilitado ele sempre ia ficar igual o Rubinho Barrichello, sempre chegando depois, né, segundo lugar. Não chega. Tem problemas que as pessoas enfrentam que elas não conseguem resolver sozinhas. Não adianta tentar. Sabe assim, aqueles casos complicados. Ela tenta, vai naquilo, vai no outro, vai benzer, vai fazer aquilo, vai lá no homem que faz a oração brava, a reza brava, e que faz coisa, que aquele lá que tem um suposto dom de cura, que vai fazer alguma coisa, ele tenta de tudo. Chega um momento que ele fala, não dá. E tem coisas que não dão mesmo. Tem situações que nós precisamos depender sempre de Deus, porque sempre vai chegar um outro na frente. Enquanto eu vou, ele era um camarada que ele dependia do tanque, dependia do anjo e dependia dele mesmo. Eu vou resolver o meu problema. Não vai. Tem pessoas que passam a vida tentando a vida inteira e não conseguem resolver o problema deles. E ele ainda fala agora uma coisa interessante. Enquanto eu vou, desce o outro. A culpa é de quem? Do outro. Porque as pessoas, elas tentam, e depois quando não conseguem, ela começa a jogar a culpa nos outros. Foi o safado, foi aquele lá, foi o fulano, a culpa é desse, a culpa desse, começa a jogar culpa, transferir culpa. Enquanto eu vou, vem outro na frente. A disputa ali ali imperava o egoísmo. Mas aqui a gente vê ele sempre jogando a culpa no outro, né? Ou seja, era um homem que era dependente também das circunstâncias. Tudo devia estar concorrendo para ele, viver bem, estar tudo concorrendo para ele. Olha, o anjo vai estar lá, vai aparecer um monte de gente aqui para me ajudar, eles vão fazer isso, muito obrigado, vocês são pessoas boazinhas, olha, ele me colocou no tanque agora. E a vida real não é assim. Então a gente, no mundo que está muito complicado, as pessoas elas começam a ficar com essas paranoias de tentar resolver algumas coisas, independente de Deus.
Não basta a gente tentar lutar nessa vida. A gente precisa aprender a entregar as circunstâncias da nossa vida nas mãos de Deus. Então esse camarada aqui, ele vem com esse papo para Jesus. Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Ele ficou falando um monte de coisa, jogando culpa nos outros. Você já viu alguém assim? É assim que funciona. Só que Jesus não ficou ali alimentando a autocomiseração dele. Jesus falou para ele assim, olha, coitadinho de você, olha, esse pessoal aqui está muito terrível, ninguém te ajuda, coitadinho, aqui é muito difícil, que pena, coitadinho de você, esse pessoal não coopera. Jesus não ficou ali alimentando essas coisas aqui. Olha, esse governo, que injustiça. Olha, eu vou orar por você. Jesus falou, você quer ser curado? Esperou, e ele começou a falar tudo isso aqui. Né? Não tem ninguém. Aí Jesus, ele corta o cara na hora. Ele fala assim, ó, então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Aqui a gente vê 3 imperativos, né? Levanta. Jesus reconstruiu um padrão mental para a cabeça dele. A cabeça dele só preocupada com aquela situação dele, olhando muito para ele. Jesus falou assim, cara, levanta. Vamos lá, levanta. Então Jesus colocou esse padrão para ele, falando assim, tira o foco de você. Sai dessa situação toda. Esqueça o tanque, esqueça o anjo e vamos para frente. Levanta. Saia desse lugar aqui, ó, dessa Betesda interior e saia, vamos mudar. E um outro imperativo aqui, toma o teu leito. O leito era, na verdade, tudo que o cara tinha, né? Era a cama dele, que ele ficava ali. O que ele tinha? Não tinha mais nada. Jesus falou assim, levanta, saia dessa situação, arruma sua casa, levanta, vai tomar sol, vamos andar. Toma o teu leito e coloca aqui também, e anda. Deixou uma tarefa para ele. Anda. Toca a sua vida. Não fica parado aí nessa situação toda não, que isso não vai dar em nada. Apontou o caminho para ele. Então a gente vê aqui nesse texto uma lição aqui muito importante. No final o texto fala assim, imediatamente aquele homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Quando aquele homem ele se viu curado, ele levantou, tomou o leito e pôs-se a andar. Esse aqui é o padrão que Deus coloca para as pessoas. E eu não sei, aqui o que você percebeu assim na sua vida que precisa ser mudado? Para você não ser aquela pessoa que só fica preocupada, achando que você é um coitadinho, que ninguém gosta de você, que você está sofrendo, o fulano não gosta de mim, eu sou assim, sou desse jeito. Não! Deus não quer ver ninguém assim paralisado, porque essas coisas paralisam. Está tendo muita gente hoje paralisada com essa coisa, né? Gente querendo morrer. Essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa, uma coisinha de nada, a pessoa falou, eu quero morrer. Eu quero morrer. É grave. Então é possível. Eu creio que a primeira coisa que uma pessoa precisa na vida dela é aceitar Jesus.
Não é conhecer Jesus assim, eu conheço a Jesus. Não, é entregar a vida dela para Jesus. Ela tem que entregar a vida dela. Essa é a primeira coisa do processo, né, de cura de uma pessoa, ela nascer de novo, porque através disso, Deus trabalha na vida dela, o Espírito Santo trabalha na vida dela, e começa aquele período assim de mudança. Não tem outra. E isso afeta. Quando a cabeça começa a pensar direito, o corpo para de sofrer muitas doenças psicossomáticas. Porque quando a mente não pensa, o corpo padece, não é assim? E tem pessoas que elas estão paralisadas com doenças, são doenças emocionais que estão prejudicando o corpo dela. Dá dor de cabeça, dá dor de barriga, dá um monte de coisa na vida dela. Mas é possível. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, já ouviram falar na Cracolândia? Já ouviram, né? Cracolândia. É um ambiente igual esse aqui. Ambiente terrível, gente numa pior situação possível, fisicamente, emocionalmente mais, né? Porque lá está todo mundo assim com saúde, mas está totalmente com a cabeça virada, com vontade de morrer, com vontade de matar, com a loucura, sem esperança, sem rumo, não tem esperança. Mas existe um que pode mudar esse quadro, que é Jesus. E é isso que a gente observa lá na Cracolândia. Eu não sei se vocês já ouviram falar na bruxa da Cracolândia. Já viram falar na bruxa da Cracolândia? Está aqui ela. Aí ela está até bonitinha. Mas ela, a situação do pessoal lá é tudo assim. Você olha assim, você vê gente rica, pobre, gente nova, velhinhos, todo mundo ali, porque o crack escraviza pessoas profundamente. Mas essa bruxa da Cracolândia, ela ouviu o evangelho, alguém foi lá, pregou para ela, ela resolveu ouvir essa mensagem de Jesus, ela levantou, pegou o leito dela e começou a andar num novo caminho. E hoje, a bruxa da Cracolândia é essa aqui. Deus mudou a vida dela, ela se formou, estudou, e hoje ela trabalha na recuperação de pessoas da Cracolândia. Histórias igual dessas aqui são muitas. Porque Jesus, ele muda, ele faz um trabalho completo. E Jesus, ele quer pessoas integrais, pessoas com a cabeça no lugar, sem esses ensinamentos que a TV muitas vezes coloca, né? Que para você viver bem, você tem que ter aquilo, você tem que ter aquilo, você tem que conseguir isso, você tem que ser assim, assim. Ou então você precisa ter dinheiro, ou você precisa ter aquilo. É possível você viver bem sem ter essas coisas. Jesus, ele era um camarada que não tinha nada, um jovem que não tinha nada, e ele estava bem com a vida. Mas a primeira coisa é entregar a vida para Jesus. E a pergunta que eu deixo aqui para vocês hoje é o seguinte: você quer ser curado? Você quer ser curado? Se você não entregou sua vida ainda para Jesus, você pode fazer isso. Você pode orar e convidar para Ele entrar na sua vida. Você quer ser curado? A cura começa com Jesus. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você tem a oportunidade agora de fazer isso, de falar com Ele, convidar Ele para entrar na sua vida, reconhecendo que você é pecador, que você está numa Betesda nessa vida, e que você precisa dEle.
ore pedindo, Jesus, entre em minha vida, me dê uma chance, cure a minha alma, meus pensamentos, e perdoe os meus pecados. Ó Pai, nós queremos agradecer por esse tempo que a gente tem aqui de meditar na Tua Palavra, e que o Senhor esteja tocando em corações para que as pessoas reconheçam a necessidade de depender de Ti e não depender de tanques. Esteja levantando pessoas aqui nessa cidade que estão aí nesse desespero da morte, de tristeza da alma. Esteja usando essa igreja. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.